Opa, tudo bem? Bem-vindos aí ao 10º episódio do Freud na Lata, que é o segundo episódio da segunda temporada. Nessa temporada a gente está abordando a teoria psicanalítica freudiana. E nesse vídeo em específico, a minha ideia é falar um pouquinho com vocês sobre a dinâmica dos conceitos no interior da teoria psicanalítica freudiana. Então, vamos lá, porque tem níveis. A gente está pegando a obra escrita do Freud. Teve um cara que escreveu um bocadão e a gente está olhando para a obra dele, a obra escrita dele. Dentro dessa obra, ele vai apresentando elementos teóricos e a gente pode tomar essa teoria que vai permeando essa produção escrita como uma teoria psicanalítica por si só. Se a gente faz isso, essa teoria é a teoria freudiana, é a teoria que o Freud veiculou. A questão, então, que a gente vai tratar nesse vídeo é como a gente aborda isso. A visão mais intuitiva, ingênua, vamos dizer assim, seria, né, então, sem grandes engenhosidades, seria, bom, eu quero entender a teoria psicanalítica freudiana. Eu faço o quê? Eu leio a obra do Freud de cabo a rabo e eu vou prestando atenção em tudo que me parece teórico. Quando ele está contando, né, enfim, caso de padaria, ou quando ele está falando de caso clínico, eu meio deixo passar, e quando ele fala de teoria, eu vou prestar atenção, vou anotar, vou articular as coisas. Esse jeito, trabalhoso como ele parece, não é suficiente. Por quê? Porque ele não vai dar certo, ele está meio que fadado ao fracasso. Aí tem uma outra perspectiva, já eu explico por quê. Tem uma outra modalidade que é a mais comum, né, enfim, na graduação, em psicologia, em enfermagem, em medicina, muita gente tenta fazer por aí, não é um jeito ruim, mas ele também não é suficiente, que o modo dicionaresco. A gente tem inclusive um grande livro de referência, um livro paradidático, vamos dizer assim, que chama Vocabulário de Psicanálise. Foi publicado pelo Laplanche e pelo Pontalis, dois franceses, já faz bastante tempo. E aí ali você encontra uma espécie de dicionário de Freud mesmo. Né? Então você pega a castração. O que o Freud quer dizer com castração? E aí você vai lá no C e está escrito castração. Na verdade, complexo de castração. E aí você vai lá e aí você lê o verbete e fala, Freud chama a castração disso, daquilo, ele aparece aqui, vai até lá. E aí, né, enfim, nesse texto você encontra a melhor definição e tal e coisa. A gente poderia imaginar que ali está, então, mapeada a teoria psicanalítica freudiana, né? Não muito. E por quê? Porque a teoria que o Freud vai articulando ao longo da sua obra, ele vai articulando essa teoria não num sentido de explicitação progressiva, mas sim num sentido de desenvolvimento constante. O que eu quero dizer com isso? Não é que ele passou todos os 83 anos da vida dele tentando finalmente dizer uma coisa e chegou no final e falou, ufa, consegui. Não é assim que funciona. Ao longo da vida dele, ele vai escrevendo coisas e as coisas que ele escreve, as coisas que ele pensa, as coisas que ele lê, vão transformando o processo de explicitação porque as próprias ideias vão se transformando. Então, a gente não tem uma definição que seja final, nem da obra, nem de nenhum conceito em específico. Isso parece complicar bastante as coisas, porque isso de fato complica bastante as coisas. Mas isso não significa que a gente está fadado ao desespero porque não tem como habitar a obra e não tem como entender a teoria. Tem, mas a gente entende a teoria inscrita na obra considerando o seu movimento. Daí vocês talvez entendam melhor eu já falei disso na primeira temporada, mas vou repetir. Isso talvez ajude vocês a entender melhor porque psicanalistas têm tanto essa tendência de mencionar a data da publicação do texto do Freud em que aparece aquele conceito do jeito que eles estão discutindo. Por que eles fazem isso? Para parecer chiques e eruditos? Também, mas não principalmente. O motivo principal para eles dizerem as coisas desse jeito, né? Enfim, Freud já dizia em Luta e Melancolia, publicado em 1917, que não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Por que ele está fazendo questão de citar o texto e falar a data de publicação? Porque isso localiza o modo como ele está habitando a obra do Freud. Por quê? Porque se ele estivesse falando as mesmas ideias a respeito do Freud, mas situando elas nas publicações tardias do Freud, de 1935, por ali, talvez essas ideias tivessem que ser formuladas de um jeito diferente, ou talvez elas nem funcionem tão bem.
Algumas ideias do Freud são muito claramente colocadas num determinado período da vida dele, e num período posterior elas ou estão silenciadas, ou elas não aparecem, ou elas são refutadas, que é raro, mas acontece, ou elas ficam em segundo plano, porque outras discussões vieram tomar o primeiro plano. Então, a cada momento da obra do Freud, a teoria psicanalítica freudiana está sendo articulada de uma forma diferente. Tem uma imagem que eu acho que é muito fértil para a gente entender essa dinâmica, que vem do título de um dos livros do Renato Mezan, que é um psicanalista famoso brasileiro e também um dos grandes filósofos da psicanálise no Brasil. Tem esse movimento, né, enfim, notável na história da psicanálise no mundo, que é essa geração de filósofos que estudaram sistematicamente a teoria psicanalítica freudiana. E aí o Renato Mezan é um dos membros desse grupo, um dos que ainda está vivo, por sinal. Além dele tem o Luiz Roberto Monzani, tem o Luiz Alfredo Garcia Rosa, tem o Joel Birman, que está vivo também. Tem uma série de autores relevantes aí fazendo essa filosofia da psicanálise. E o Renato Mezan tem no livro de mestrado, que é derivado da dissertação de mestrado dele, que é uma dissertação em filosofia, justamente, o título dessa obra é Freud, a trama dos conceitos. E ali o que ele vai sinalizar é justamente essa dinâmica que eu estou contando para vocês, que aparece na obra do Freud. Então ele pega um determinado conceito, ele mostra como esse conceito vai mudando ao longo da obra do Freud e também como esse conceito vai interagindo com outros conceitos que são relevantes na obra do Freud. A gente vai poder falar um pouco mais para frente nessa mesma série de alguns conceitos específicos para vocês entenderem na prática como isso funciona. Mas acho que vale a pena ter em mente um modelo que tem a ver com essa trama, né? A trama dos conceitos. Os conceitos compõem uma trama. Essa trama, no meu modo de entender, não é a trama de uma rede, por exemplo. Não é que os conceitos se articulam fazendo uma rede. Eu acho que faz mais sentido pensar que os conceitos compõem uma trama que faz uma espécie de uma corda. Então, a corda tem uma extensão e em cada momento específico da sua extensão, ela tem uma trama interna, né? Pensa numa corda de marinheiro, aquelas cordas grossas, né? Cada fio que compõe é composto, por sua vez, de outros fios. Então você tem vários fios que vão se articulando, alguns são menores e estão mais proximamente costurados, alguns são grandes e você vê eles de longe, né? E aí eles estão meio que emaranhados entre si ali. Eles vão ter uma dinâmica própria, eles vão articulando entre si, e aí eles levam de um ponto a outro, no caso de um ponto a outro no tempo. O Freud tinha uma trama dos conceitos em 1900, por exemplo, e ele tinha uma trama dos conceitos em 1930, por exemplo. Essa trama tem um tanto de rebarba, né? Tem várias pontas soltas, é bem corda de marinheiro mesmo, né? Então ela tem algumas coisas que não vão costurar tão perfeitamente assim, tá? Então a obra interroga o leitor também, porque você se pega pensando, mas isso aqui, para onde isso vai? Bom, aí você vai procurar no próprio Freud alguns indícios, né? Aí você vai para trás no tempo, vai para frente no tempo, pega outros textos que são basicamente contemporâneos. Esse movimento de interrogação do texto é um movimento que faz parte do estudo da teoria psicanalítica freudiana. Ou seja, se você quer estudar a teoria psicanalítica freudiana, você provavelmente vai se ver ali, né, navegando dentro do texto para procurar o melhor caminho em relação a esse encordoamento para fazer a teoria te ajudar a construir as conexões que você quer construir. Se você quer estudar a dinâmica da castração nos adolescentes contemporâneos, usando a maneira como Freud reviu a castração no final dos anos 20, tá bom. Aí você vai tentar fazer essa leitura, articular esses textos, ver o que essas questões te dizem, você vai ler o texto para tentar entender que interrogações ele te traz ou que insights ele te traz. E é assim que funciona o encontro, né, o tete-a-tete, ali, o corpo a corpo com a teoria psicanalítica freudiana. Não é que você estuda e aí chega uma hora que você fala, terminei, zerei o joguinho, entendi a obra freudiana e agora eu entendo de teoria psicanalítica freudiana. É uma coisa que você vai estudando em função das composições que você quer ver acontecer. Então eu acho que vale pensar na imagem da corda do marinheiro, inclusive no sentido de que a corda do marinheiro sem o marinheiro não serve para nada.
né? A corda do marinheiro faz muitas coisas. Ela faz a vela ficar firme, ela faz, né, enfim, o barco ficar atracado no porto, ela, né, enfim, serve para uma série de coisas. Só se o marinheiro souber usar. Se o marinheiro não souber usar, a corda não vai ajudar para muita coisa. Eu boto uma corda de marinheiro na minha mão e ela não vai servir para muita coisa. Eu vou ficar aqui fazendo nó de cadarço e desfazendo, porque eu não sei fazer nada com ela. Então, o ponto do estudo da teoria psicanalítica freudiana é que você vai habitar a teoria psicanalítica freudiana em vista das suas necessidades, das suas curiosidades, dos seus ímpetos e enfim, dos seus interesses. A partir das coisas que você está tentando fazer a teoria psicanalítica freudiana fazer por você. O mais fascinante é que funciona. Então, São Paulo, 2022, no meu dia a dia do consultório, encontro muita função para as coisas que eu leio que o Freud escreveu em Viena em 1910. Como isso acontece? Seria uma longa conversa, talvez a gente tenha uma temporada do Freud na Lata só para isso. O fato é que funciona. A gente continua encontrando muito fundamento. No fundo, toda a primeira temporada tinha um pouco a ver com isso também, né? E aí a gente encontra ainda muito fundamento, muita atualidade para o texto freudiano, inclusive no contexto da clínica, aproveitando o exemplo que eu dei, da minha própria clínica, né? Aí o que a gente precisa ver é como habitar essa obra, como habitar esses textos para conseguir interpelar essa teoria de maneira que seja útil para nós. Porque bem pode acontecer do marinheiro fazer uma cagada ali quando ele está manejando a corda e ele mais se enforca do que faz as coisas que ele queria fazer. E aí acho que vale manter em mente, a teoria não pensa por você. A teoria te apoia para que você pense. Então vale a gente lembrar que os conceitos e as amarrações, as articulações conceituais vão ser plataformas para um pensamento que só vai ser atual, pertinente e contemporâneo se você fizer isso. Então é importante você conseguir se manter astuto no encontro com o texto, para que você nem reduza o texto de forma que ele só diz o que você já sabia, que é a leitura inútil de qualquer texto, né? Você vai ler o texto e fala, não, ele fala aquilo, eu já sabia, né? Ele fala que o amor vence no final, ele fala que a gente tem que respeitar o outro. Você às vezes lê um texto e você reduz o texto ao senso comum. Essa é uma péssima leitura para se fazer de qualquer texto, por sinal. No texto freudiano, vale a pena evitar esse risco. E vale a pena evitar um outro risco, que esse é mais sedutor e mais difícil de evitar no contexto da psicanálise, que é a teoria ser uma plataforma, você está comprometido com ela, não vale a pena desrespeitar a plataforma em que você está apoiado, senão você cai, né? Então a gente respeita a plataforma enquanto plataforma, mas a gente não imagina que ela vai dar o salto de pensamento por nós. Quem dá o salto somos nós. Né? Assim, você usa o texto como plataforma, mas é você quem pensa. Quem pensa é você, com o texto. O texto te dá potência, o texto te dá apoio, o texto te dá impulso, mas quem faz o pensamento acontecer é você. Lembrando disso, e lembrando da complexidade, a teoria psicanalítica freudiana, como eu disse, tem muito a nos oferecer, seja como clínicos, que vai ser um pouco a minha ênfase aqui, seja nessas outras montagens que certamente interessam e espero que se você vai querer fazer esses outros usos, você encontre alguma coisa relevante aqui. Basicamente, então, em relação à trama dos conceitos, em relação à teoria psicanalítica freudiana como a corda de marinheiro, isso era o que eu queria dizer para vocês. A gente pula então para o próximo vídeo, onde a gente continua refletindo sobre as articulações conceituais freudianas para tentar entender como funciona e para que nos serve a teoria psicanalítica. Beleza? Até já!